aí, moçada, beleza, pessoal? Tudo bem? Sejam bem-vindos. Nosso encontro aqui, esse grande curso de matemática básica, né, que espero que seja muito proveitoso para todos vocês. E como havia prometido, nossa aula hoje dá continuidade aos números racionais, né? A gente começou vendo exemplos de números racionais, né? Lembrando que todo número racional você vai colocar ele na forma de uma fração, seja decimal ou seja dízima periódica, ou até um número inteiro, né? Tipo, um número inteiro pode colocar uma fração, Modana? Pode, com certeza. Por exemplo, o número 6, eu posso escrever ele assim, ó, 12 sobre 2. Então, qualquer número inteiro, posso escrever ele como uma fração. E se eu posso escrever ele como uma fração, ele é um número racional? Claro. Todo número inteiro é um número racional. Quando a gente terminar os conjuntos numéricos por completo, a gente faz um esquema para que você entenda o que é racional, o que não é. Beleza? Mas enfim, isso que a gente tinha falado. Vamos trabalhar separadamente cada número desse. Então, primeira parte, vamos trabalhar as frações. Lembra que eu falei na última aula? Numerador, denominador. Qual é o problema com relação à fração? As operações. Ou seja, a gente tem que lembrar as 4 operações. A gente sabe somar, subtrair, multiplicar e dividir. Com os números naturais, a gente viu isso nas aulas iniciais. Com os números inteiros, uma das últimas aulas nossas aqui foi trabalhar números inteiros, tá? E agora a gente está aprendendo a trabalhar com fração, separadamente, depois decimal. Então, as operações. Primeiro, eu tenho duas situações aqui. Eu tenho adição barra subtração. Mas na adição e subtração eu tenho duas situações. Bom, qual é a situação? Primeira situação. Denominadores iguais. Com os denominadores iguais, eu tenho, só para lembrar aqui, para fazer uma observação, é que é assim, ó, A sobre B, numerador, denominador, tá? Aí, quando os denominadores são iguais, vamos ver um exemplo. 7 sobre 10 mais 4. Outro exemplo. 5 sobre 3 mais 2 sobre 3. Outro exemplo. 2 sobre 10 mais 3 sobre 10. Com a subtração, coloquei aqui. Vamos colocar a primeira como subtração para ficar igual, tá? E agora aqui, 3 frações. 6 sobre 5 mais 2 sobre 5, 7 sobre 5. Vou dificultar um pouquinho mais aqui. Pronto. Então, quero mostrar que a regra é a mesma, tanto para a soma como para a subtração, desde que os denominadores sejam iguais. Então, primeira situação, quando os denominadores são iguais, aqui,
Vamos lá, primeira situação. Como é que a gente vai somar ou subtrair essa situação? Bom, sempre você vai repetir o denominador, repetir, tá aqui. E se for uma subtração aqui, você vem e subtrai. Subtrair. 7 menos 4, 3 sobre 10. Acabou, esse é o resultado final. Não pode simplificar, não pode simplificar, parou aqui, tá bom. Tá, e aqui? Aqui é uma soma. 5 mais 2, 7, repete o denominador, que é igual a 3. Acabou aqui, não tem como simplificar, parou. Agora é aqui. Bom, mais uma vez eu tenho aqui, ó, 10, denominador, 2 mais 3, 5. Eu posso simplificar esse daqui? Devo, inclusive, não só posso, como devo. Então aqui, por quanto eu posso simplificar? Bom, percebo que posso por 5, percebo que posso por 5. Eu tenho aqui meu 1 sobre 2. Perfeito também. A última aqui, o último exemplo. Eu tenho soma misturado com subtração. Tá? E agora? Faça como? Deixa eu botar um traço aqui para não confundir. Bom, são iguais. Então vou repetir aqui. E aqui? 6 menos 2, 4. 4 mais 11, 15. Tá aqui. Perceba agora que é bem interessante, especial aqui. Porque aqui eu não só devo simplificar, como essa simplificação dá um número exato. A resposta desse daqui é exatamente 3. Se eu colocar 3 sobre 1, está errado? Não, não está errado. Desde que a gente saiba que 3 sobre 1 é 3. Só tendo essa consciência, ok? Então, quando a gente tem que somar ou subtrair fração, que os denominadores são iguais, pessoal, é a coisa mais fácil do mundo. É muito tranquila, muito fácil. Você vai fazer isso de maneira muito rápida. Acontece, e aí, que na maioria dos casos, os denominadores são diferentes. Aí, quando os denominadores são diferentes, é uma outra regra, uma outra técnica. Então, vamos chegar aqui. Vou botar aqui um exemplo, tá? Imagina aqui o 5 sobre 4 mais 1 sobre 3. Como é que eu faço isso? Bom, método tradicional, tá? Diz o seguinte: primeiro passo, MMC dos denominadores. Então você vem para cá e faz assim, ó, 4 e 3. Põe um tracinho aqui e vamos calcular o MMC disso daqui. Então, pode dividir por 2? Pode. Aqui dá 2. Esse pode por 2? Não, repete. Ainda pode por 2? Pode. Aqui dá 1. E aqui, repete. Por 2 ainda pode? Não, pode por 3. Beleza, aqui dá 1 e aqui dá 1. Pronto, fechou aqui. Agora eu venho aqui, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Teremos uma aula especial sobre MMC, porque além da forma de calcular diferente que eu quero mostrar para vocês, além disso, tem os problemas que envolvem MMC que a gente vai aprender. Então, são duas situações aqui que é importantíssima que a gente fique bem atento, né, que é MMC e MDC. Hoje a gente está vendo só a parte de MMC tradicional, bem facilzinha, porque a gente tem que aprender como é que soma a fração. Mas separado mais para frente a gente vai ver um negócio bem mais especial, beleza? Aí, aqui, eu achei o 12, eu boto um tração aqui, ó, boto o 12 aqui, e vou aqui, pego esse 12, divido ele, e o resultado eu multiplico. Né? Ó, pego esse 12, estou indicando aqui, ó, divido por 3, o resultado eu multiplico. Então vamos lá.
12 dividido por 4 dá 3. Vezes 5 dá 15. Está aqui o 15. Mais 12 dividido por 3 dá 4. Vezes 1, 4. Agora, eu somo os resultados, isso daqui, ó, 19, e repito o denominador. Então aqui eu tenho a forma tradicional. Não é difícil, não é difícil, lógico, que é fácil, só que é um processo que é um pouquinho grande e tal, você perde um pouco de tempo, espaço e tudo. E hoje em dia, quanto mais fácil e mais rápido você consegue fazer, melhor para você, né? Então, eu vou falar mais sobre isso, tá? Eu vou dar ênfase mais a isso, mas eu vou só mostrar aqui para vocês esse bizu que eu acho ele bárbaro, tá? Por quê? Porque é muito rápido, tá? Aí bem, eu vou pegar o mesmo exemplo para a gente ver que não tem esquema, não tem máfia, não tem mágica, nem truque, é matemática mesmo, só que poucas pessoas sabem disso, tá? Vê lá, tá aqui o esquema. A mesma fração, só que eu não vou fazer com essa forma. Eu vou multiplicar em forma de x. Então, vou multiplicar em forma de x. 3 vezes 5, 15. Boto o 15 aqui pequenininho, aqui, ó. 4 vezes 1, 4. Boto o 4 aqui pequenininho. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou somar as respostas. 15 mais 4. Dá quanto? 19. E multiplicar os denominadores. Já foi. E aí você vai dizer assim, caramba, dá para fazer até de cabeça. Eu vou dizer, claro que dá. Vê só, vê como dá de cabeça, ó. 2 quintos menos 1 terço. Veja como eu consigo fazer isso aqui de cabeça. Presta atenção que aqui é menos, tá? Vê, 3 vezes 2, 6. 5 vezes 1, 5. 6 menos 5 dá 1. 5 vezes 3 dá 15. Ou seja, 1 sobre 15. Fácil, fez aqui de cabeça. De maneira muito rápida. Agora, obviamente, você precisa treinar um pouco mais. Então, eu vou apagar uma parte do quadro para a gente colocar mais alguns exemplos, tá? Lembrando que, pessoal, não é para você esquecer essa forma. Caso você precise fazer mais uma vez dessa forma, faça, porque é importante você lembrar, tá? Mas essa maneira é aquela maneira que você faz mais rápido. Eu não estou dizendo para você que você não tem que aprender essa forma, tá? É muito importante que também aprenda. Então, dando uma apagadinha aqui nessa parte do quadro e colocando aqui mais alguns exemplos, eu vou colocar exemplos com 2 e com 3 frações. Então, veja só. Com 3 frações aqui, ó. 5 sobre 4 menos 1 sobre 3 mais 2 sobre 5. Olha aí, uma soma de 3 frações. Funciona o bizu bandana? Claro que funciona. Bem prático, bem rápido. Dessa mesma forma aqui. Mas como é que vai ser? Bom, eu vou primeiro resolver essa aqui. O resultado dessa aqui, eu vejo com essa aqui. Então, primeiro passo. Multiplique cruzado. Se você conseguir fazer mentalmente, ótimo. Veja só. Mentalmente dá 10 aqui e aqui dá 4. Então, 10 menos 4 dá 6. 4 vezes 2 dá 8. Foi. Muito rápido. Não, vamos fazer devagar? Claro que sim. Ó, 10 aqui, 4 aqui. Então, 10 menos 4 dá 6. 4 vezes 2 dá 8. Repito, o mais 2 sobre 5. Por que eu repeti? Porque agora eu quero somar com essa parte aqui. O que é que eu devo fazer, bandana? Faça a mesma coisa. Mesma coisa. Cruzei aqui, ó. 5 vezes 6 dá 30. 8 vezes 2 dá 16. Perfeito. E agora, faço o quê? Somo. 46 dividido por 40. Pode simplificar? Sim. Por quanto? Por 2 e por 2.
Dá quanto aqui? 23 sobre 20. Viu? Essa técnica é infalível. Você precisa realmente decorar, né, a forma como se faz. Beleza. Fez, treinou bastante, você vai aprender muito rápido a somar frações. Bandana, funciona com equação? Funciona também tranquilamente. Tá vendo? Não importa se isso aqui for letra ou número. Preste atenção nisso daqui. Ó. Eu tenho 2x sobre 3 mais x sobre 4 igual a 1 sobre 5. Eita, eu poderia usar esse bizu? Com certeza poderia usar esse bizu. A gente vai chegar à parte de equações, tá? Não vou responder a equação. Mas veja como poderia fazer muito rápido isso daqui, ó. Cruzou, ficou 8x, ficou 3x, 8x mais 3x dá 11x, 3 vezes 4, 12, igual a 1 sobre 5. Acabou-se. Eu só preciso fazer agora meio pelos extremos e encontrar a resposta. Então, é uma técnica que não só funciona para fração específica, ela funciona para resolver equações também. Resolver equação é uma coisa que você vai ver isso muito comum. Então, é muito normal, eu dentro das minhas turmas de ensino médio, pré-vestibular, turma de SSA, turma de concurso público, eu estar aqui no meio de um assunto que não tem nada a ver com fração, aparentemente, e eu vou e aplico o bizu. Né? Aí algumas pessoas, eita, foi muito rápido aqui. Aí, tá vendo aí? Foi tão rápido que a gente não pegou. Por quê? Porque esqueceu. Então aqui, ó, é mesmo aquele bizu de fração. Tá vendo aí? Então, muita atenção, porque a gente vai usar isso aqui demais. Poderia fazer em MC? Sim, também. A técnica que está aqui, ela também é infalível, tá? Ela funciona, às vezes não, ela sempre funciona, tá? Mas é uma alternativa a mais para que vocês fiquem melhores em matemática. Então, é interessante você saber isso daqui, porque quando você pega um problema e você quer mostrar a um colega, tal, quer ensinar uma pessoa, tal, e as minhas técnicas, vocês estão com esse curso, de posse desse curso, vocês vão saber, vocês vão ter esse curso para assistir, vocês vão copiar, tal, e aí vão praticar, então vocês vão mostrar a pessoas. Então é muito importante que você mostre. Cara, tem um jeito bem legal de fazer fração que você faz bem rápido. Tem uma técnica de dividir que eu aprendi no curso que eu comprei que é muito rápido, e isso vai fazer com que fixe o conhecimento em você. Isso é importante que você sempre pratique. Beleza? Então espero que esses 4, 5 exemplos que eu mostrei para vocês seja suficiente para que você tenha entendido, né, o que a gente fez aqui. Caso não, é só entrar em contato. Beleza? Valeu? Vou aqui apagar essa parte, porque eu tenho que ver com vocês, nessa aula, multiplicação e divisão. Tá? E multiplicação tem um bizu que é bem legal, tá? Bom, a multiplicação de fração é aquela forma que as pessoas geralmente pensam que é assim, tá? Tipo, quando uma criança vê fração pela primeira vez e o cara pergunta quanto é que é isso daqui, às vezes o menino pensa assim, 5 mais 1, 6, 4 mais 3, 7. Isso é intuição. É uma intuição. Tem uma intuição que eu acho que é assim. E não é. Você vai aprender, obviamente, acabamos de ver que não é assim, que não é dessa forma, né? A gente mostrou aqui para vocês 2 formas de fazer fração. Geralmente, quando uma criança pega multiplicação, ele pega 2 sobre 5 vezes 3 sobre 4, ou assim, né? É de se acostumar já, né? Deixar de costume lembrar que multiplicação é o ponto. Ele sabe, a ideia dele, né? Que quando ele viu isso pela primeira vez, ainda tinha um x. É que teria que multiplicar esse vezes esse, e esse vezes esse. Tá? Então fica 6 sobre 20. Nessa situação específica, deixa eu apagar só a parte aqui de cima. E colocar
nessa situação específica, lembramos que, né, vamos lembrar que eu preciso simplificar isso daqui por 2. Aí eu encontrei isso aqui na minha mente, por 2 e por 2, o que no caso ficou 3 sobre 10. Beleza? Bem tranquilo, fácil, não tem muito o que fazer. Ok, mas poderia fazer de uma outra forma? Poderia. E cuidado, você pode até achar inicialmente assim mais fácil, mas você vai ver que depois não é. Por exemplo, vamos pegar a mesma fração, ou 2 sobre 5 vezes 3 sobre 4. As regras nas expressões numéricas é o seguinte, as regras, elas dizem o seguinte, vou colocar aqui. Primeiro, a gente resolve potência ou raiz. Segundo, a gente resolve multiplicação ou divisão. E por último, a gente resolve adição ou subtração. Essa regrinha, né, das operações, a gente tem que levar bem a sério, bem importante. Eu não posso primeiro somar para depois multiplicar, a não ser que esteja separados por parênteses, colchetes ou chaves. Uma coisa que a gente ainda vai ver, a parte de expressões numéricas mais rebuscada, porque a gente está esperando ver tudo de número para trabalhar de uma vez só as expressões numéricas. Mas isso daqui é importante, tipo, a gente tem que estar consciente que tá assim, ó, 2 mais 3 vezes 3. Eu não posso fazer 2 mais 3, 5. 5 vezes 3, 15. Não é para fazer assim. Primeiro tem que resolver a multiplicação. Então repete o 2. 3 vezes 3, 9. O resultado disso daqui é 11. Então atenção especial, porque às vezes a gente confunde e resolve o que vem primeiro. Na situação de vir multiplicação ou divisão, aí você vai escolher na ordem que você preferir. Por exemplo, aqui, eu posso sim, 3 vezes 2, 6, 5 vezes 4, 20, beleza? Depois eu fui dividir por 2 e por 2 encontrei o 3 sobre 10. Mas eu poderia, se quisesse fazer, dividir esse por 2 e esse por 2. Porque o símbolo aqui do meio é de multiplicação e eu posso simplificar quem está aqui por quem está embaixo e mais distante, inclusive. Agora, isso só vale na multiplicação. Não vale para adição e subtração. Para adição e subtração, eu só posso simplificar se for assim, 2 sobre 4 mais 1 sobre 5. Aí eu posso dividir esse por esse. Beleza. Mas assim, isso que está aqui, ó, 2 sobre 5, 1 sobre 4. Posso simplificar esse por esse? Não. Só pode na multiplicação. Só. Tá bem claro. Só na multiplicação, em nenhuma situação mais. Vim para aqui, tenho esta situação que está aqui. Vou simplificar. Então, 2 por 2 dá 1. 4 por 2 dá 2. Ficou 1 vezes 3, 3. 5 vezes 2, 10, né? Então, é uma outra forma de chegar àquela lá. Agora, onde é que isso vai ser mais fácil? Quando você pegar uma expressão maior. Vou dar um exemplo. Eu pego essa expressão aqui, ó. 11 sobre 15 vezes 21 sobre 16 vezes 45 22 vezes 32 sobre 63. Veja esta situação que está aí no quadro. Você precisando fazer isso daqui, você teria que multiplicar 11
vezes 21, o resultado disso vezes 45, o resultado disso vezes 32. Seria uma coisa absurda, era muito grande, tá? Um número muito alto, muito alto. Depois, 15 vezes 16, o resultado vezes 22, o resultado vezes 63. Muito alto também. Então não é interessante. Mas pensemos, como os símbolos aqui são de multiplicar, e eu devo multiplicar isso, se eu puder simplificar quem está em cima por quem está embaixo, legal, ajuda demais. E é isso que eu quero fazer. Com o lápis vermelho, eu vou mostrar para vocês que eu posso dividir esse número aqui por 11 e posso dividir esse daqui por 11. Quanto é que dá? 11 para dividir para 11, o resultado dá 1, aí fica o resultado em cima, e 22 para dividir para 11, o resultado dá 2. Bom, e agora? Posso dividir isso daqui por 15 e posso também dividir esse daqui por 15. Quanto é que dá o resultado disso daqui? Bom, o resultado disso daqui dá 1 e o resultado desse daqui dá 3. Aí posso dividir esse daqui por 16 e dividir esse daqui por 16. O resultado desse daqui dá 1 e 32 para dividir por 16 dá 2. Para terminar, eu posso dividir esse daqui por 21 e esse daqui por 21. Quanto é que dá o resultado? 21 por 21 dá 1, 63 por 21 dá 3. Veja como ficou mais fácil a conta. Ficou assim, ó, em cima. 1 vezes 1 vezes 3, 3 vezes 2, 6. E aqui, 1 vezes 1 vezes 2, 2 vezes 3, 6. 6 para dividir para 6 dá 1. Aquela coisa que a turma diz, isso tudinho para dar 1, como se o 1 fosse um número diferente dos outros, né? Um número como qualquer outro, tá? Então, assim, olha o trabalho que eu tive, isso a gente faz mais rápido ainda, para poder. Então, se eu fosse fazer as contas de multiplicar, ia demorar mais de 1 hora. Entendeu? Então, o que é isso que a gente fez aqui? Isso que a gente fez também é simplificação. O que vocês precisam fazer? Vocês precisam, tipo, pegar o máximo de questões para resolver, além da apostila. Quando vocês conseguirem fazer todas as questões das apostilas, que vocês conseguirem acertar, que vocês estiverem bem, vocês vão para além, né? Vamos para a parte agora de Google, ir lá e procurar exercício, fração, exercício decimal, exercício números inteiros, exercício equação no primeiro grau, e aí você vai melhorando o seu desempenho em matemática. Ok? Agora, a gente vai ver, né? Eu coloquei 2 exemplos, tá? Mas assim, acho que é mais que suficiente para que você entenda o que tem que ser feito. Por exemplo, se você achar melhor fazer a multiplicação, você vai perceber com o passar do tempo que a sua simplificação vai melhorar. Por isso, na apostila tem vários exercícios que pedem para que você simplifique, né? Por isso vocês vão ganhar esse conhecimento pelo fato de praticar bastante. Beleza? Agora, a gente vai pular para a parte de quê? De divisão, porque também é muito importante. Aí, como é a divisão, né? A parte de divisão é o quê? A parte da divisão é muito parecido com a multiplicação. Pequena regrinha primeiro, depois multiplicação. A divisão, ele se apresenta de 2 formas. Pode apresentar assim, ó, 2 sobre 3 dividido por 1 sobre 4. Às vezes acontece isso. Às vezes acontece assim, ó. 3/5 dividido por 6/7. Acontece assim também. Então, tanto faz um como a outra, você vai encontrar essas 2 formas nas expressões ou mesmo nos problemas que vocês venham a chegar, tá, com ele. Então, e agora?
Qual é a regrinha? Bom, a regrinha é essa aqui, ó. Repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda fração. Então essa observação você vai ter que lembrar. Então aí você, lembrando dessa observação, ó, repeti a primeira fração, 2 sobre 3, e multipliquei pelo inverso da segunda, 4 sobre 1. Pronto, fechou. E agora, qual é o trabalho? Multiplicar. 2 vezes 4, 8. 3 vezes 1, 3. Acabou-se. Não tem como simplificar mais aqui. Tá. E a outra? Mesma ideia. Divisão. Divisão aqui, ó. Lembrando que fração é divisão, tá? 3 sobre 5 dividido por 7 sobre 6. Bandana, dá para fazer... Eita, eu errei aqui, tá? Uma observaçãozinha aqui, ó. Multiplicado, né? Dá para fazer aquele esquema que tu fez aqui em cima, tal, que fez lá? Tá, sim. Eu posso dividir por 3 e por 3. Né? Tá aqui, ó. Dividir por 3, o resultado dá 1. Dividir por 3, o resultado dá 2. E agora? 1 vezes 7, 7. 5 vezes 2, 10. Que terminou aqui, ó. Bem tranquilo, bem fácil. É um treinamento de entender como é que se resolve fração, tá? Então, pratique nas coisas que eu te pedi, na apostila, para que você fique safo nisso. Importante que você não esqueça mesmo essa parte, tá? Agora, a última parte de fração, né? Vou apagar essa parte aqui. A última parte de fração é o que a gente chama de número misto. O misto que eu conheço é pão com presunto e queijo, mano. Esse eu gosto. Também gosto do outro número misto também, né? Mas esse é bom. Número misto. Tem que ter uma atenção especial no número misto, porque as pessoas podem confundir com multiplicação. Por exemplo, a multiplicação ela pode se apresentar assim, ó, 2 vezes 5 terços. Como é que se resolve isso? Bom, quando tem o número 2 inteiro, né, posso colocar ele como fração, colocar sobre 1, se quiser, aqui. Aí fica 2 vezes 5, 10. 1 vezes 3, 3. É isso aí, não tem segredo. Vocês já viram, né, isso aqui nessa aula. Mas não é a situação de hoje. A situação de hoje é isso aqui, ó. É diferente, né? Aí vamos primeiro à leitura, tá? Como é que eu vou ler isso daqui? Isso aqui se lê assim, ó. 2 inteiros e 5 terços. Então aqui é a leitura de como faz isso aqui. Às vezes a gente vê isso muito em receita. Você compra uma lata de leite moça, uma lata de chocolate, daquele de fazer brigadeiro e tal. Aí ele dá uma dica, dá uma receita para você. Aí sempre tem assim. E aí você sabe, né, ele diz lá, 2 colheres e meia. 2 colheres e meia. 2,5. É assim, tá lá escrito na receita. E a pessoa entende isso de margarina. Vai lá, pega duas e coloca lá. É a mesma ideia, não está fugindo. A matemática está muito próxima da tua realidade, é muito mais próxima da tua realidade do que tu imagina. Ela está muito mais próximo do que é real pra gente do que não. Tá? Então, se a gente entende, tipo, matemática, a gente vai perceber quando aqueles gráficos mostram lá, por que um gráfico cresce dessa forma, que passa na televisão, né? E diz assim, o crescimento da economia da China é um crescimento exponencial, cresce muito rápido. Aí a gente entender, por função exponencial, cresce rápido. Essa é a ideia.
tá? O crescimento da economia da Índia é um crescimento linear. Ele todo ano cresce. Opa, linear quer dizer que cresce igual. E aí a gente vai aprendendo que aquele conhecimento que a gente estudou, ele faz sentido. Porque quando o cara diz o crescimento do vírus no Brasil foi exponencial. O que é isso? Crescimento exponencial, cresce muito rápido. A gente entende disso. Então, está muito próximo do que é real. Entendeu? Agora, voltando para cá, né? Isso aqui é uma coisa que você encontra muito nas coisas, nas receitas. Como é que eu transformo um número misto numa fração? Ou como eu transformo uma fração num número misto? Simples, tem duas formas. Importante saber que isso aqui, 2 inteiros mais 3 quintos, é a mesma coisa que 2 mais 5 terços, tá? Isso é a mesma coisa que isso. Então, se eu sei que isso aqui é a mesma coisa que isso, eu posso usar o bizu de fração, tá certo? E fazer aquele bizu. 6, 1 vezes 5, 5. 6 mais 5 dá 11. 1 vezes 3 dá 3. Beleza. É uma forma de fazer, é diferente, tá? Qual é a outra forma? Bom, vou colocar aqui, ó. 2 inteiros, 5 terços. Qual é a outra forma? A outra forma é o seguinte. Você vai pegar esse daqui, vai multiplicar pelo de baixo. O resultado você vai somar com o de cima e depois você vai repetir o denominador. Vê então, ó. 2 vezes 3, 6, mais 5, 11. Repita o denominador. Acabou-se. Muito fácil. Vou apagar aqui. Um outro exemplo, só para fixar mais, tá? E é importante lembrar que isso daqui é isso. Esse caminho, ele é um pouquinho mais rápido, mas o que é importante lembrar é porque às vezes a pessoa esquece. Banana multiplica e soma, divide, multiplica ou subtrai. E aí o cara confunde, aí saber que é igual, porque já aprendeu bem, tá? Então, mas mais um exemplo aqui. Onze inteiros e 2 quintos. E agora? Ó, 11 vezes 5, 55, mais 2, 57, dividido por 5. Tá. E quando aparece, se por acaso aparecer um número misto, ou seja, uma fração, e o cara disser, tem que transformar a fração no número misto. Primeiramente, tem que estar consciente que essa fração aqui, ela recebe o nome de fração imprópria. E quando é que isso acontece? Quando o numerador é maior que o denominador. Então, eu tenho uma situação como essa aqui. Transforma isso daqui numa fração mista. Aí tu faz assim, ó, divide 11 por 3. Quanto é que dá 11 para dividir para 3? Bom, dá quanto? 2, 3, 4, 5. Se você falar que é 3 aqui, ó. 3 vezes 3, 9. 9 para 2. 9 para 11, 2. Beleza? E aí tu tem aqui essa fração aqui, que vai ser a parte inteira, 3, 2 sobre 3. 3 vezes 3, 9. 9 mais 2, 11. 11 sobre 3. Está aqui uma fração mista. Sacou a ideia? Então é um exemplo, tá? Você pode pegar outra. Essa, por exemplo. Quanto é que é? Eu quero pegar esse daqui e transformar esse daqui numa fração mista. Como ela está aqui, ó. Assim. Aí você pega 57 e divide por 5. Beleza. 5 para dividir para 5 dá quanto? Dá 1. 1 vezes 5, 5. Para 5 nada. Baixo 7.
Dá 1. 1 vezes 5, 5 para 7, 2. Opa, deu o quê? A parte inteira. Deu quanto? Deu 11. 11 é a parte inteira. Sobrou o quê? Sobrou 2 sobre 5. 2 para dividir para 5. Ó. 11 inteiros e 2 quintos. Entendeu a lógica? Então, essa é a forma de passar de fração mista para fração imprópria. E dividindo, você vai passar da fração imprópria para a fração mista. Beleza? Espero que tenham entendido. Com isso aqui, a gente viu a parte de frações. Nós não vimos tudo dos números racionais. A gente viu uma grande parte. Na próxima aula, com fé em Deus, a gente vai fazer o quê? A gente vai ver a parte de números decimais e a parte de dízima periódica. Aí sim, a gente consegue concluir a parte de fração. Beleza, pessoal? Então, mais uma vez agradeço pela presença de vocês, né? Estar aprendendo essa área tão importante da nossa vida que é matemática. Desejo a vocês sucesso e um grande abraço. Até a próxima.